No Castelão, o Fortaleza, que ainda busca o título, tem osso duro pela frente, o Flamengo, que foi recebido no Ceará em ritmo de festa pela nação. Que não vai ser fácil, sabemos que estamos brigando com times que têm jogadores muito bons, mas nosso elenco é bom, está muito comprometido também, sonhamos e se Deus quiser podemos conquistar e podemos fazer história aqui. Eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu. E eu falei, transmito para os meus jogadores que eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, você pode deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte do jogo aberto aí, Renata Fã, Denilson, comentar tudo sobre esse confronto aí entre Fortaleza e Flamengo, né? Vai falar sobre as escalações aí dos times, quais jogadores que estão desfalques e jogadores que voltaram. O Flamengo tem aí outros jogadores que voltaram a ficar disponível para o Flamengo aí. E para esse jogo vai ser muito importante. Vamos ver aí durante o programa. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Tem partida lá de cima na tabela e eu tô falando do Fortaleza que recebe o Flamengo. Eles estão muito próximos da classificação. O Fortaleza sonha com o título e o Flamengo tem o título da Copa do Brasil, vaga segurada direta para Libertadores. Tá só se divertindo nesse momento e de olho no resto. O pensamento do Fortaleza é de buscar o título do Brasileirão. O clube tricolor ainda vê como possível esse objetivo nesse restante de campeonato. Sonhamos na rodada 10, na 20 e agora que estamos chegando no final. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que estamos brigando com times que têm jogadores muito bons, de muita qualidade também, fazendo as coisas muito bom, mas nosso elenco é bom, está muito comprometido também. Sonhamos e se Deus quiser podemos conquistar e podemos fazer história aqui, né? Para isso, vencer é de suma importância. Não só para o Fortaleza, mas para o Flamengo também. Aliás, é um confronto direto na parte de cima da tabela. É nesse palco, na Arena Castelão, onde o Fortaleza ainda não perdeu nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Onde a equipe tricolor é temida por muitos e mais uma vez quer usar o fator casa ao seu favor. Nessa partida, a promessa é de casa cheia. Mais de 50 mil torcedores estão com as presenças confirmadas nas arquibancadas para acompanhar esse duelo. Em casa, a gente em Castelão é muito forte. Aproveitar, como falei antes, também da torcida, do nosso momento, como grupo, né? Sempre falando como grupo. Por isso que os 3 pontos vai ser muito importante para a reta final. O elenco tricolor teve somente 2 dias de treinamento com o técnico Juan Pablo Vojvoda para essa partida e que tem retorno importante. O volante Matheus Rossetto cumpriu suspensão e volta a estar à disposição do treinador argentino. O técnico Felipe Luiz teve mais tempo de preparação e conta com mais retornos do que desfalques para essa partida. Fabrício Bruno e Everton Araújo estão suspensos, mas em contrapartida, Gerson, Léo Ortiz, Plata, Varela, Davi Luiz, Dela Cruz, Carlinhos e Gabigol estão à disposição. E aí, tá projetando quem ganha? Palmeiras, Botafogo, será empate? Castelão, Atlético Goianiense, Castelão e Inter no Castelão. Vitória fora uma parada. Eu acho que dá para sonhar, não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Hoje ganhar do Flamengo não vai ser fácil. Muito pelo contrário. Ainda mais que o Flamengo tem vários jogadores voltando, Sim. Né? Não conta com a Arrascaeta, mas tem vários jogadores voltando, inclusive o Gabi, que não deve ser titular, mas já fica à disposição de novo. Então, só de ter o Gerson de volta, o Léo Ortiz de volta, o Flamengo já dá um up. Então é um jogaço de bola, Belo jogo. Jogaço de bola, não deixa de ser um confronto direto ali, né? São times que estão muito próximos na tabela e vai ser muito interessante acompanhar esse jogo, mas eu acredito que o Fortaleza ainda pode sonhar, é sonho, mas pode acontecer. Para assistir, eu sei que é difícil concorrer com todo o peso de um Palmeiras e Botafogo, mas para assistir, eu acho mas que... é mais cedo. É mais cedo, professor. Então, tem um momento ali que vai bater o horário. É 8 da noite. Mas no final do segundo tempo já começou o outro jogo. Mas independente do horário, para assistir, entre qualidade dos 2 jogos,
eu espero mais qualidade desse jogo. Eu acho 2 times mais Ele ia ser um jogo muito soltos. bom mesmo. E eu gostaria de perguntar para vocês, logo depois da tela que já vai aparecer, o que vocês imaginam? O Fortaleza gosta de jogar muito em contra-ataque, velocidade, transição. O Flamengo é um time de toque de bola. Agora, o Fortaleza em casa, empurrado pela torcida, muda um pouco a característica. Vai pensando aí, enquanto isso, a gente vai ter uma tela com números do Flamengo com Felipe Luiz. Aí os jogos do Felipe Luiz, 72,2%, e do Tite, nesse... Patente. Né? Agora, por mais que o Felipe Luiz também não é só alegria. Em alguns momentos ele já demonstrou que sabe jogar do jeito que o jogo pede. Quando fica com 10 homens naquele jogo com o Corinthians, que nem era de brasileiro, era de Copa do Brasil, ele sabe jogar. Mas eu acho que hoje, de início, os 2 times vão querer ficar com a bola, o que é ótimo. No Campeonato Brasileiro, se você der uma peneirada, são poucos os jogos em que você tem 2 times indo para o mano a mano, querendo ficar com a bola. Geralmente, um deles espera. Hoje eu acho que o Flamengo não vai esperar, não. Até porque o Flamengo, como a gente analisou aqui, também tem suas pretensões. É difícil, mas você tem a obrigação de jogar por esse Também lado. pode sonhar? O Mengão pode sonhar também? Pode. Quantos pontos? Eu acho que pela matemática... Em 2 pode pontos a sonhar menos pouco que o Fortaleza. E o Mengão também tem jogos difíceis. A gente falou dos jogos do Fortaleza. O Flamengo tem simplesmente o Inter. O Flamengo está 6 pontos. É mais complicado. 8 pontos atrás de Palmeiras e Botafogo. Mas tem a obrigação moral de jogar do jeito que Claro. gosta. Não, e o treinador já deu indicativos quanto a isso, né, prof? Porque ele foi perguntado logo depois de ganhar a Copa do Brasil, né? Ele falou, não, aqui eu tenho de ganhar todos os jogos. Eu aprendi até com o Simeone, que foi treinador do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, que não tem essa história de ficar escolhendo o jogo um time mais relaxado. Ele falou, não, o jogo aqui todos valem muito e eu tenho de passar isso para os jogadores. Porque se você passa para os jogadores, né, prof, que olha, não vale tanto, já está na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, você pode levar relaxamento para os jogadores ele também, né? Até como técnico novato, embora esteja com muita moral e tenha até aqui deixado uma impressão maravilhosa enquanto técnico, ele sabe como funcionam as coisas. Ele falou outro dia na coletiva, né? Não, para mim, cada jogo, eu acho que se eu perder, eu vou ser demitido. A cada jogo, então, eu tenho que ganhar. Não posso perder nenhum, porque eu sei que se eu perder, eu posso ser demitido no dia seguinte. Porque as coisas funcionam assim. Futebol não tem, né, muita lógica, né, nem muito perdão, não. Especialmente um clube como o Flamengo. Então, ele sabe que tem que ganhar todo jogo. Porque, por exemplo, o Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Foi. Aí perdeu uns jogos na reta final do Brasileiro, não valia mais nada, e depois não teve o contrato renovado. Tem que ir até o fim. E eu tenho uma visão, Eugênio, que é assim, você colocou a camisa da equipe, colocou a camisa de um clube grande, vai jogar qualquer partida, independentemente do tamanho que ela tenha, da importância que ela tenha, algum recado vai ficar. Você tira alguma conclusão do jogo, você observa o comportamento dos jogadores, você observa como trabalhou o treinador, você observa aqueles que talvez joguem um pouco menos, que comecem a jogar um pouco mais, como eles vão se comportar. Então, todo jogo, ainda mais um jogo importante como esse para os 2 times, em relação a talvez buscar uma melhor colocação para a reta final do Brasileiro, todo jogo tem grande peso. Todo jogo você observa alguma coisa. Esse negócio de que, não, vou colocar ali, o jogo não vale muito, já tem a Libertadores garantida, já ganhei título nacional. Vai lá, não. Todo jogo você tem que tirar alguma coisa, alguma conclusão. É que não tem fórmula, né? O Rafael Prats, que acompanhou muito a Série B esse ano. Muito, prof. Estou todo ano acompanhando, esse ano acompanhei mais ainda. Ele viu no fim de semana a condição em que se colocou, por exemplo, o Novo Horizontino. Né? Ele estava lá jogando com o Goiás, dependia do resultado lá do Ceará. Ele não confiou no Guarani, no que fez muito bem, e jogou para ganhar aquele jogo e acabou perdendo. Então, às vezes, você entra com uma proposta de jogo e o adversário também não colabora contigo. Também, tem isso, tem que combinar com o adversário. Eu queria deixar aqui registrado, né, que o nosso amigo Rafael Prats falou antes. O quê? Assim, acho que o Novo Horizontino não sobe. Ele cantou essa bola. Mas acho que eu falei no grupo, acho que o Fã de Esporte não Tudo sabia. Tudo bem, mas então eu estou contando. Obrigado, gente. No nosso grupo interno, antes da última rodada, ele fez a análise técnica dele e falou, olha, o Novo Horizontino vai jogar com o Goiás. E o Goiás vem. O Goiás é o melhor time da reta final do campeonato da Série B. O Prats secou o Novo Horizontino. Não secou. Ele fez uma análise técnica. Ele olhou assim, olha, nossa, o Novo Horizontino vai jogar com
com o Goiás. E o Goiás vinha muito bem, fechou muito bem o campeonato. Eu acho que talvez ele não suba. Ele falou isso no nosso grupo. Então eu queria pontuar aqui. Obrigado, Eugênio. Tudo perfeito, maravilhoso. Mas acompanhou muito todo esse processo. Porque aquela história... Quero entender qual é a relação disso com Fortaleza e Flamengo. Me explique. Não, mas é o seguinte... Qual é a relação... Ele estava falando do Novo Horizontino aqui. Qual é a relação... o professor começou. Qual é a relação do Novo Horizontino, que fez ótima campanha, mas caiu muito e não passou, com Fortaleza e Flamengo? Eu quero entender. O seu era um parêntese, o meu era aquele traço, que veio um monte de texto depois, e depois outro traço. É isso aí. Porque muito o Prato está numa fase sensacional. Mas aí tem Fora que saber a hora Racing de 3, parar. Cruzeiro 1, né? Mas tem que saber a hora de parar. Tem que parar por cima. Perdeu, viu, parar de palpitar. Ele cravou o resultado? Palpites aqui na semana passada. Eu, por exemplo, palpitei empate e Cruzeiro campeão com Cássio. Não vou ficar falando disso. Cássio brilhando nos pênaltis. Para de secar, Abel. Palpite. E só um aqui falou assim, vitória do Racing. E falou assim, 3-1. Rafael Prats cravou. Além de análise técnica, muito conhecimento de futebol do Prats, é coragem. Mas é todo dia que tem pão quente. Agora acho que acabou também. Cruzeiro. Porque assim, você dá um palpite contra o time brasileiro numa final de competição sul-americana, vai que eu te o cubro. pessoal não costuma gostar muito. Desce. O torcedor vai olhar, esse Prats está secando o Cruzeiro e tal. Mas acertou. Prováveis escalações, começando com o Lion. O Lion não tem jeito, o Lion de tanta gente. Fortaleza. De Clodoaldo, de Rinaldo. Hino, vai ter o hino. De Dude. Vai ter o hino. Fortaleza, quantas vezes campeão. Juan Pablo Vojvoda é o técnico do Lion, com João Ricardo, Brits, Kusevich, Tite ou Cardona e Mancuso. Não é aquele Mancuso que jogou no Flamengo. Esse é o Mancuso do Lion. Eros Mancuso, revelado pelo Boca, com passagem pelo Estudiantes de La Plata. Boletim do Capitão América. Tem jogado muito bem. Rosseto, Hércules, Martinez, Marinho, o mini míssel aleatório, ele tem feito gols, hein? O mini míssel tá afiado, hein? Aí dá uma zica que eu vou te contar. El Gato Lucero e Moisés. É o provável Lion, invicto jogando em casa. Quem não dá importância ao fator casa, diz meu amigo, tá morto. Não perdeu nenhuma só em olhar casa. Pro Fortaleza. Não perdeu nenhuma no Castelão. Viu, gente? 0 derrota na Arena Castelão. Fortaleza muda os nomes. Eu acho que o que importa é o futebol. Cara, né? Aí, cara. O Flamengo de tanta gente. De Adriano Imperador, o Didico. Tá lançando o de livro. Petkovic. Tá lançando a biografia dele em São Paulo, hein? O Adriano Imperador. Sim. E também de Evaristo de Macedo, grande jogador de bola, ídolo do Real Madrid, do Barcelona e do Flamengo. Poucos, hein? Pra poucos. Felipe Luiz. E do Bahia. Rossi. Campeão brasileiro no Bahia. Campeão brasileiro no Bahia como professor, Evaristo de Macedo. Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley. Tá jogando bola, Wesley. Pulgar, Eric Pulgar e Alexandro. Gerson, é sempre bom lembrar, o Adílio dos tempos modernos. Que categoria. Alcaraz ou Nico de la Cruz, recuperado? Michael e Bruno Henrique é o provável Flamengo, Eugênio Leal. Com 3 zagueiros aí nessa formação, né? O Davi Luiz está começando a eventualmente colocar essa formação. Vamos ver se na prática hoje será assim. Essa questão do meio-campo ali entre De la Cruz e Alcaraz. De la Cruz... ele era o melhor jogador do Flamengo até a Copa América na temporada. Estava jogando uma barbaridade. Inclusive, aqui liderava o Bola de Prata. Chegou a ser líder, né? Sim, mas depois da Copa América ele não voltou a jogar. Primeiro, muitos problemas físicos. E quando ele jogou, ele não conseguiu desenvolver o mesmo futebol. Vamos ver agora. Eu acho que ele, voltando de lesão, é mais provável que ele entre durante o jogo. O Alcaraz vem entregando muita eficiência, um jogador que tem muita vitalidade, né? Marca forte e chega bem ao ataque também. Então, eu imagino que o Felipe Luiz comece com o Alcaraz e o De la Cruz entrando no segundo tempo. E você viu ali, Michael, Bruno Henrique, vai ter velocidade, vai ter correria. E o Michael, se tá feio, esquece. Quando ele tá feio, esquece. Não é assim que ele fala? E Gabigol, será que vai ter Gabigol em alguma altura do jogo? Se o jogo pedir, né? Se o jogo pedir, que você pode imagina? ser que a gente tenha Gabigol. Ver qual é o plano de jogo do Felipe Luiz. Esquisita essa situação do Gabigol. Se vai e vem, não é relacionado, tá fora, aí daqui a pouco volta. Ele ficou 2 jogos sem ser relacionado por uma decisão da diretoria. Pois é. A decisão do técnico vinha sendo até então
Não, Gabigol titular. Direção de diretoria que o técnico aprovou. Não aprovou, não. Avalizou, aprovou não, sim. Ele foi aprovou, comunicado. Sim. Não, foi comunicado e não fez nenhuma objeção. Não. Ele veio a público falar sobre isso. Não, ele falou sobre ele isso. Ele veio a público assim, Marcos Braz me chamou e falou, Gabigol está afastado. Eu aceitei a ordem, ele é superior. Não, ele aceitou a ordem. Agora, se ele considerasse hoje o Gabriel imprescindível, indispensável... Ele colocou desses falou, termos. Desculpe, eu fui comunicado que ele estava afastado. A decisão dele era usar o Gabigol e ele vinha usando. Nessa aqui eu tô com o Eugênio. Não, eu tenho uma outra visão. O Felipe Luiz falou na entrevista, falou assim... Sim. Ele foi perguntado sobre isso, porque eles tinham soltado uma nota anteriormente, que assim, nas entrelinhas parecia que o Davi Luiz, não, desculpa. Que o Felipe Luiz... Foi no jogo seguinte da Copa do Brasil. Porque falou assim que o Gabigol, que pro bem do... Como é que é? Pro bem-estar do grupo. Sim. Naquela nota, falava isso. Nas entrelinhas, que o Felipe Luiz estava na decisão. Aí ele foi, na entrevista coletiva, foi perguntado. Ele falou assim, isso é decisão do Marcos Braz. Sim. Não foi decisão dele. Vocês acham que se ele tem que acatar o Marcos Braz é superior dele. Indispensável ou imprescindível... Se o Gabriel fosse considerado pelo treinador hoje, depois da Copa do Brasil, isso foi depois do título. Para ele, não foi feita uma consulta, não. O que ele deixou claro foi que ele foi comunicado. Que o e não colocou Gabriel nenhum obstáculo para mudar a opinião da diretoria. O que ele podia fazer? O que está comunicado, está comunicado. Se ele considera o jogador absolutamente indispensável, depois do título da Copa do Brasil... O afastamento do Gabigol é um afastamento decidido pela diretoria do Flamengo. Não foi avalizado. Não, foi sim, Eugênio. Foi. Por que você acha que foi avalizado? Por que você acha? Pelo comportamento dele depois do título. Pelo comportamento dele depois do título. Porque isso aconteceu depois da Copa do Brasil. Depois do título. Que ele saiu no intervalo. No domingo, depois do título, na entrevista coletiva, a gente trouxe essa entrevista aqui mais uma vez, inclusive chamei o VAR. Sim. Ele veio ao público falar sobre o Gabigol, dizer que o Gabigol era gigantesco. Isso merecia as homenagens. Merecia uma grande despedida do Flamengo, que é muito grande dentro e fora do campo. E vira a página. Ele, em momento nenhum, publicamente criticou o Gabigol. Mas ele publicamente não vai criticar ninguém, nenhum jogador. Ainda mais, assim, nenhum é o perfil dele, ele está começando também. Quando foi colocada a questão do afastamento, ele deixou claro que ele não participou da decisão. Não, ele não participou da decisão, Eugênio, mas se o jogador fosse considerado, depois do título, pelo comportamento que teve e as informações que nós trouxemos aqui no site, dos companheiros da ESPN, do comportamento no intervalo quando é substituído, do comportamento depois do jogo. Se o Felipe Luiz considerasse o Gabriel, depois do título, imprescindível, mesmo com os jogos do Brasileiro, com o time já classificado na Libertadores... Mas quem manda é os caras que Mas pode ser conversado isso. Ele tinha margem para isso, Prates? Não sei se ele tinha margem até política por aquele bobeiro. Eu acho que depois da Copa do Brasil... Não foi uma decisão da comissão técnica, foi uma decisão da diretoria. Não, é o seguinte, olha... se ele estiver aqui, ele vai jogar. Ele não está, a diretoria comunicou. Agora, eu acho que com o Gabigol tendo ficado dois jogos, né? Afastado, eu acho que ele perde espaço no time, é natural, né? Outros jogadores começaram a jogar e a situação como um todo, já perto do final do contrato dele, não acho que ele vai voltar a ser titular, mas porque se criou um ambiente, para mim é uma coisa assim, da diretoria do Flamengo com o Gabigol. Qual a sua visão, professor Celso? Muito estranho esse final, essas idas e vindas, muito estranho tudo isso. E eu acho que o Felipe Luiz, ele não tinha margem para negociar isso, mas mesmo que tivesse, parece que ele aceitou, ficou aliviado dessa coisa estar na conta da diretoria. Eu acho muito estranho o jogador voltar depois de comunicar que está indo embora, vazou a questão do Cruzeiro, que não seja o Cruzeiro, que seja o outro clube, agora faltando tão pouco, acho um barulho desnecessário nessa história. Já que afastou, que afastasse de vez, que não voltasse. O curioso é que houve o afastamento, aí depois teve uma conversa, né? O noticiário é esse. Não, o Gabigol e o Marcos Braz têm conversa boa amenizam os ânimos e tal. Aí no dia seguinte, mas ele continua afastado. Aí ele não foi pro jogo. Imagina se a conversa tivesse sido ruim, hein? A gente tem de voltar um pouquinho... Aí volta depois do jogo com o Fortaleza. A gente tem de voltar um pouquinho no tempo, porque o treinador, no caso do Felipe Luiz, conhece o Gabriel, abraça o Gabriel, e o Gabriel faz os 2 gols que fez na final no primeiro jogo da Copa do Brasil, depois de um longo e tenebroso inverno. O que o treinador também pensou o seguinte: eu estou dando confiança para ele está me ajudando aqui no time, mas eu espero também um comportamento legal dele comigo. Não foi o que aconteceu. As informações dão conta, nós trouxemos aqui as informações que no intervalo, quando ele é substituído, ele fica de bico. Isso é tudo uma narrativa de um lado que então a informação não é verdadeira, Eugênio. Não, pode ser verdadeira. Veja bem, pode ser verdadeira, mas você está embaixo. A gente sempre debateu muito isso aqui naquela semana. Não é nenhuma novidade isso, Eugênio. Ele sempre fez isso. Não. Então, mas essa você é a está questão. em baixa. A informação, aí eu te dou uma força para depois dar uma informação, tá?
Tá. Não estou discutindo a informação. Primeiro, a questão é até que ponto aquilo realmente é motivo e até que ponto aquilo é uma grande novidade no futebol. Para o Felipe Luiz em relação ao Gabriel, Não sei Claro. se é. O Gabriel estava em baixa. Aí ele começa a jogar com um treinador novo. Aí ele faz 2 gols. Ele é substituído em um jogo que ele estava mal e o Felipe Luiz mexe pensando no time, mudar a equipe. Sim, corretamente. Então, e aí E o aquela Felipe história, Luiz eu te dei uma sempre teve um força. comportamento E aí quando eu corretíssimo. substituir na frente de todo mundo, você fica de bico, ou você fica de birra, Fica. Poxa, então é o seguinte, você pisou na bola comigo. Foi a impressão que eu fiquei. Claro A que questão sim, do bico Eugênio. e da birra aparece Ele toda sempre hora em lidou todo com jogo isso. de futebol. Eu acho que agora tem uma coisa. Mas quem não quer dizer que tem que ser tolerada, depende da birra também. Mas é menos a birra e mais o comportamento do Gabigol Isso logo é falta de depois do respeito jogo. com os companheiros de E a time minha- que entram. A minha interpretação, também. respeito. Não é só com o técnico. Mas o Gabigol precipitou Respeito. essa última situação, quando ele olha para as câmeras e fala, estou indo embora, muito obrigado. Aquilo foi a bomba. Eu chamei todo mundo na sala, estava em casa, chamei, gente, vem ver, o Gabigol está dizendo que não fica. Aquilo ele podia ter evitado, mais uma vez, né? Aquilo é o estupim dessa última crise. Foi ali que pegou. Discuto muito isso. Cada um tem a sua opinião, respeito as interpretações de cada um. Para mim, ali é uma guerra do Gabigol com a diretoria. Sim. O Gabigol, desde que o presidente decidiu não renovar o contrato dele, nos termos que foram negociados entre ele, o empresário dele e a diretoria de futebol, houve Isso uma pode negociação. ser uma narrativa também, pode ser. Do empresário. É uma interpretação minha. Estou colocando do que eu estou olhando de Sim, fora, sim. tá? Houve uma negociação entre empresário e diretoria, houve um acordo entre o departamento de futebol, Marcos Braz, Bruno Spindel e o Gabigol, e esse acordo foi levado ao Landim. O Landim não aprovou. Então, Ele da mesma tem todo forma, o isso é direito. normal no futebol. Ele tem todo o direito. Isso acontece toda Sim, hora. perfeito, sim, Isso aí não perfeito. tem nada demais. Da mesma forma que o cara reclamar Normalíssimo. quando é substituído é normal, isso é normal. Cara, Normalíssimo. olha, eu ia te fazer um contrato assim, mas agora eu acho que já não vale mais. Faz 2 anos que você não joga com técnico nenhum Não, e eu vou te e oferecer isso ainda foi um ano ano com passado. 50% de aumento. Não tá bom? Isso foi ano passado. É que a questão de um ano com 50% de aumento, Abel, hoje em dia os contratos no futebol não são negociados pelo valor mensal de salário, é pela soma total do salário. Então, quando você negocia um ano, vamos dizer que o cara ganhasse 100, vai ganhar 150, ele vai ter 50% de salário a mais, só que em 12 meses. Se ele faz esse contrato por 2 anos, você já vai aumentar o montante final do salário por 3 anos. Então, acho que hoje o que eles olham, e o clube também olha em termos de orçamento, é o montante final do salário que você vai pagar por aquela estadia do jogador naquele período do clube. E isso pesa muito para o jogador. Seja como for, não é normal também uma pessoa mudar? Claro que é normalíssimo. O que eu contesto é o comportamento a partir dali, porque a dificuldade do Flamengo de lidar com uma decisão de não renovar o contrato de um ídolo da torcida. E como o Flamengo conduziu esse processo, para mim, por parte da diretoria, foi uma maneira de ir queimando o filme do jogador junto à torcida durante mais de um ano para justificar essa não renovação. E acho que a posição do Gabigol naquele momento é uma posição de dar o troco. Entendeu? Olha aqui, fomos campeões, eu fui decisivo, mas a diretoria não me quer, eu vou embora. Porque a gente já sabia que ele não ia ficar. Quando ele dá aquela declaração, 4 dias antes, após o primeiro jogo em que ele faz os 2 gols, o Marcos Braz é perguntado, e aí, o Gabigol fez 2 gols, e aí? Ele falou assim, não muda em nada a renovação de contrato dele. Ou seja, não estava acertada e não mudava em nada. Então, o Flamengo continuava mantendo que não iria fazer uma proposta Deixa eu te diferente. fazer uma pergunta. E não mudaria em nada a renovação. Então, quando termina o campeonato, Flamengo campeão, o Gabi vai falar, ó, estou esperando aqui, falar uma nova proposta, não tem a proposta, então não vou ficar. Só uma dúvida. Ele já poderia ter feito isso. Eu acho que é importante. E existe muito, isso está na lei do futebol. Ele poderia ter assinado um pré-contrato no meio do ano. E poderia ter divulgado isso. Eu gostaria de... Eu tenho uma dúvida. O fato de o Gabigol ter jogado muito menos, com o Tite quase nada, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, ficou no banco com todos esses, isso faz parte da fritura? O comportamento do Gabigol no exame antidoping, protocolo que ele não respeitou, faz parte da fritura? O Gabigol aparecer com camisa de outro time, desrespeitando o clube que ele defende, o contrato que ele tem, patrocinadores, direito de imagem, isso faz parte da fritura?
Ele ter problemas físicos, isso é inerente, isso faz parte da carreira de qualquer jogador, ter problema de lesão e tal. Mas ele ficou muitos jogos fora. Tudo isso faz parte da fritura? Abel, a gente vai voltar no debate que São a gente vários já fez. N vezes. Eu não quero mais comentar esse reações assunto. dele Fala o à Eugênio fritura, só. né? Ele Posso só apertou o ouvir. botão Não, F, mas né? o Eugênio falou, agora eu falei. O Eugênio pode falar de novo, A por que gente não? já debateu esse assunto várias vezes. Eu vou ceder meus minutos para você, Eugênio. O Gabigol é um jogador que tem uma personalidade forte, ele é difícil, ele tem erros, como todos têm, Abel. Se a gente for olhar nos bastidores do futebol, tem um monte de problema. Só que a gente não sabe da metade deles. Claro. Como A gente diria não sabe- Muricy Ramalho. 10%? 10%. Aí a Outra questão coisa. é, o que interessa deixar passar? O que interessa é o Porque, jogador estar hoje em rendendo dia- e ajudando o clube. hoje em Se ele dia- estiver fazendo todo o jogo, Hoje toda a em dia, temporada, Abel. o que ele fez contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da final, o que ele fez contra o River Plate no jogo da final da Libertadores, o que ele fez contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores, o que ele fez em grandes campanhas, duas vezes campeão brasileiro pelo Flamengo, isso aí o Flamengo quer. Então, Isso aí o Flamengo quer. Então- O que o Pedro estava fazendo por muito tempo e ele não estava, é isso que o Flamengo quer. Perfeito. É isso. Então aí é isso os que o clubes Flamengo quer. aceitam. Quando entrou um técnico que o entendeu, formou uma maneira de jogar que o beneficiasse e deu a ele sequência de jogo, ele foi crescendo, 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 até o momento que ele foi decisivo para o Flamengo. Só que no momento que o Flamengo não o queria mais. Essa é uma história sem fim que o Flamengo perdeu mais uma chance de botar o ponto final. Essa Vai ter o ponto reintegração. final agora. Vai ter o ponto Mas final essa agora. reintegração leva do nada a lugar nenhum. Ou A não ser que ele ponto e renovasse vírgula. com o Flamengo, mas Pode não ser é um essa. ponto e Pedro. vírgula, que eu ainda acho que talvez um Você dia ele acha possa que voltar a jogar não, no um Flamengo. dia, mas não agora. Não, agora não. Agora ele já vai sair. Agora É não. uma Já história vai sem sair. fim, professor. É uma história sem fim. The Never Ending Story. Os dois. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Hoje o Flamengo enfrenta aí o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí, né, ainda está a pontos aí de ser campeão, porque matematicamente ainda tem chance, né? Claro que precisa de outros resultados que não depende só do Flamengo, que é o caso aí do Botafogo e Palmeiras empatar esse jogo, perder os próximos jogos ou empatar. E assim o Flamengo vencer todos os seus jogos, que assim o Flamengo pode ser campeão. Claro que a gente sabe que é bem difícil, né? A gente não cria tanta esperança, mas sempre tem aquele 1% ali que acreditamos que o Flamengo pode ser campeão. Por isso o Flamengo tem que fazer a sua parte, né? Em vencer seus jogos. E se os outros times vacilarem, aí o Flamengo pode estar ali, né? Para conquistar o tão sonhado Brasileirão, né? Então vamos torcer para que o Flamengo vença esse jogo, né? Mesmo que não seja campeão, mas termine o campeonato bem ali, na posição legal, para até receber um valor considerável aí, generoso, né, do Campeonato Brasileiro. E também a escalação do Flamengo aí, escalação com vários nomes voltando, né? Como Léo Ortiz, Gesso, Plata, né? Entre outros aí que pode pintar no Mengão. Qual a sua opinião dos comentários pra gente aqui? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.